Que o amor de Deus esteja presente no vosso lar, na vossa vida, nos seus caminhos, que o Senhor plane os teus caminhos diante de você e que você possa ser abençoado nesta manhã e ser agraciado pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido, nesta manhã eu me volto para ti para falar sobre um tema, experiência cristã. E para isto nós vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu sei que você acabou de ouvir o texto de Hebreus 10, 14. Mas muitas vezes não conseguimos entender o que lemos. É um dos grandes problemas que nós temos no meio cristão. Notamos que eu já falei sobre isso algumas mensagens anteriores, sobre um problema muito grande que é a compreensão, ou seja, a mensagem anterior sobre compreendendo a Bíblia. Nas traduções nós temos agora algo mais próximo da nossa linguagem muitas vezes e poderíamos ler numa linguagem diferente em Hebreus 10, 14, conforme temos acabado de ler aqui, onde também diz assim numa outra linguagem, porque por isso, ou porque, por meio de um único sacrifício, no lugar da palavra oblação, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então você pode notar que a palavra oblação é um sacrifício. Em algumas traduções, além de sacrifício, nós temos como oferta, ofertar, doar-se. Então veja, nós como cristãos somos chamados para a obra de Deus e o Senhor esclarece, olha, por um só sacrifício, por uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Bem, o que nós encontramos aqui? Encontramos Jesus, na verdade, se doando inteiramente para todos nós, para que nós não viéssemos a nos perder. Por isso que a Bíblia diz que Ele levou sobre si todos os nossos pecados, levou todos os nossos erros, levou todas as nossas enfermidades espirituais. Ele não se absteve de morrer e ser sacrificado por todos nós. Aqui cumpre-se uma parte do que ele disse: eu não vim revogar as leis, mas cumpri-las. Bem, muito bem, Jesus não veio aqui reformar as leis, mas veio cumprir definitivamente todas as leis cerimoniais que não ajudavam muito no perdão e na restituição dos pecados. Notem que Deus quer, na verdade, dar a mim e dar a você uma nova experiência. O Senhor quer dar a você, na verdade, uma condição real de como servir a Deus. Às vezes ficamos confusos com algumas coisas e nos perdemos por não entendermos as Escrituras e não temos humildade suficiente para chegarmos diante de quem pode nos ajudar para dizer: eu não estou entendendo. Isso não significa que você precisa sempre ao pastor. Normalmente dentro da igreja hoje nós temos pessoas bem preparadas, até mesmo teologicamente. E elas são bem preparadas e podem ajudar você. Nós temos um problema hoje no meio cristão, uma experiência negativa, eu poderia até dizer, no meio cristão, é que a maioria dos pastores tem ciúmes. E com o ciúme você não vai a lugar nenhum. O ciúme tem um limite, o ciúme é maligno. Isso aí não adianta. A Bíblia diz que nós devemos confiar, devemos acreditar, na verdade, naqueles que também têm participação na obra de Deus e que, na verdade, são fiéis a Deus. Eu não quero que você confie naqueles que são, na verdade, incrédulos, que são mercenários, que estão só atrás de dinheiro dentro de uma igreja e liderando como se fosse o pai de todos. Essa história de cobertura espiritual, essas besteiras todas que já apareceu antes e que continua cada dia aparecendo uma nova, com os velhos hereges, né?
que já passaram por aqui, que não vou citar o nome porque são centenas deles, né? Que são homens que não estão interessados em servir a Deus. Por exemplo, qual o primeiro sinal de um cristão que na verdade não quer nada com Deus e se julga líder religioso? Quanto ele vai cobrar para vir até a sua igreja um dia ou 2 dias pregar no púlpito da sua igreja para que as pessoas ouçam uma palavra diferente, de uma voz diferente? Não é a Bíblia, não é diferente, mas uma voz diferente. Não é porque às vezes ele é famoso e tal. Será que ele viria pela graça de Deus, dormiria na sua casa ou na casa de um dos irmãos? Estaria disposto a vir só a troco da passagem ou coisa parecida? Será que esse homem estaria disposto a fazer isso pelo amor a Cristo e ao povo de Deus? Não. Ó irmão, se você não tiver uma igreja com caixa bem forte, não precisa nem tentar convidar esses homens. E muito menos pastor, ou seja, muito menos cantores chamado gospel, que eu não considero em hipótese alguma. Não respeito nenhum. Temos exceções? Temos. Temos algumas exceções. Mas é muito difícil a gente respeitar alguém que só trabalha a troco de dinheiro e faz shows. A obra de Deus não é show, não é para pular, festivar, beber, farrear. Não, a obra de Deus não é isso, é algo reverente, é algo sério demais para podermos estar brincando com Deus. Por isso, a experiência que a igreja está entrando para passar é uma experiência dolorosa, uma experiência que vai machucar muitos, e tudo isso eu tenho que dizer, infelizmente, há uma participação negativa da igreja. Mas eu preciso dizer para você que realmente tem buscado uma experiência cristã de verdade com o Senhor Jesus. Você que realmente ama a Cristo e colocou-se aos pés de Jesus e sabe selecionar o que ouve e sabe selecionar o Deus que você serve, porque Deus tem muitos. Nós temos um monte de Deus dentro da igreja evangélica hoje. Nós temos uma série de deuses dentro da igreja evangélica hoje. Eu não preciso citar isso, mas cada um tem um deusinho conforme a sua personalidade e caráter. E se você mexer com ele, você mexeu com um enxame de abelhas. Ele se revolta, não aceita. A verdade, você só se converte no dia em que você se livrar daquilo que você mais gosta. Aquilo que você mais gosta, aquele objeto, aquela coisa que você mais gosta. O dia que você se livrar dela, você de verdade ama a Jesus e está disposto a segui-lo. Num relato, um certo cristão perguntou o seguinte: quando me converti, sabia que todos os pecados que tinha cometido até aquele momento estavam perdoados e esquecidos. Mas pensava esse cristão, já que Deus me permitiu começar de novo, tenho que manter a página da minha vida sem mancha até o final. Dessa maneira irei para o céu. Se ela não ficar limpa, já não serei um cristão. Terei de me converter novamente e começar tudo de novo. Esse homem ou esse jovem acreditava que cada vez que pecava deveria voltar e se converter para ser lavado pelo sangue de Jesus. Ele mesmo continuou: que maneira desonrosa de entender a reconciliação com Deus. Pensa bem, que estranho, não é? Agora eu tenho que me voltar a me converter. Fui lavado pelo sangue de Jesus, tenho que voltar novamente para ser lavado de novo. Como se o sangue de Jesus fosse uma banheira. Oh, peraí. Isso é uma maneira muito desonrosa de entender a reconciliação com Deus. Se os pecados anteriores à minha conversão eram os únicos que poderiam ser extirpados pelo sangue de Jesus, o que deveria acontecer com os que eu cometesse depois? Olha o pensamento. Compreendi que o único meio pelo qual Deus perdoa os pecados é por meio do sangue de Cristo, derramado uma vez por todas na cruz. E por isso a minha reconciliação com Deus é definitiva. Então não tem esse negócio. Quer dizer que cada vez que você peca, você
sair correndo para começar tudo de novo, ser rebatizado, começar tudo de novo, tudo de novo. A brincadeira do rebatismo, né? Brincadeiras do rebatismo. Olha, é uma coisa estranha, cada um cria uns costumes um pouco estranhos para a própria igreja. Eu não consigo entender bem como que eles agem dessa maneira. Mas como nós lemos, vamos ver agora um pouquinho só da palavra de Deus em Hebreus, capítulo 10, versículos 10, aonde ele diz assim: pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Peraí, quer dizer que não precisa mais de novo. Agora eu já entendi que, na verdade, o sacrifício de Jesus foi definitivo. Meu irmão, pensa um pouquinho agora mais comigo. Mas o que eu faço com os pecados que eu cometi? Bem, a Bíblia diz uma coisa: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e o amor de Deus não está com ele, ou não está nele. Então, peraí, vamos pensar um pouquinho melhor agora. Deus não disse que você não ia pecar, mas Ele quer que você não fique apenas orando, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Se você pecou, fracione o seu pecado. Confesse o teu pecado, aquele pecado que você cometeu. Chegue diante de Deus: ó Senhor, eu cometi um deslize, rodei aqui, eu cometi esse tipo de pecado e eu vim aqui expor ele para o Senhor e pedir que me perdoe. Só que nunca esqueça uma coisa: observe que sempre que Jesus abençoou alguém ou curou alguém, Ele sempre disse: vá, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, então vamos com calma, vamos pensando qual é de verdade a vontade de Deus. Então aqui, o versículo 12 do próprio Hebreus, capítulo 10, diz: mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, falando de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Aí quando nós chegamos no verso 14 é o verso do texto, mas o verso 18, onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Peraí, agora Jesus cumpre todos os sacrifícios cerimoniais e nós estamos livres e não precisamos estar fazendo oferta por pecado, coisa nenhuma, porque Jesus já se fez sacrifício por todos nós e nos purificou com o seu sangue. Mas não sejamos inúteis em tentar esconder de Deus as coisas que Ele enxerga, porque Ele é onisciente e também é onipresente. O Senhor Jesus não morreu somente pelos pecados que os crentes cometeram, antes de se converterem, mas por todos os pecados deles. Se não fosse assim, ninguém poderia ser salvo. Todos tropeçaram em muitas coisas, conforme diz Tiago, capítulo 3, versículo 2. Quando alguém se arrepende, nasce de novo pela fé no Senhor Jesus, permanece para sempre na presença de Deus, graças ao pleno valor do sacrifício de Jesus Cristo, conforme Hebreus 10, 14, do texto base desse momento que nós fazemos esse comentário. É assim que Deus vê. E se confessarmos nossos pecados cometidos após a conversão, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar com toda a justiça, conforme relata 1 João capítulo 1, versículo 9. Meu querido irmão, eu quero que Deus te abençoe, tenha um bom dia e pense nisto.